Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes, trazendo mais uma mensagem. E hoje eu quero falar com você que tem se questionado, né? Como está aí nesse título, por que eu oro e não tenho respostas das minhas orações? Quem nunca fez esse questionamento? Por que Deus não me responde? Parece que eu oro, parece que eu peço e Deus fica em silêncio. Não tem resposta. Será que Deus está ouvindo as minhas orações? Por que Ele não responde? Bom, 2 motivos eu vou deixar aqui para vocês nesse canal. Primeiro motivo, não é a vontade de Deus. Às vezes nós estamos pedindo algo ao Senhor e o nosso Senhor, que é conhecedor do futuro, Ele sabe de todas as coisas, Ele nos conhece por dentro e por fora e às vezes Ele olha aquela situação, aquilo que nós estamos pedindo para Deus e Ele fala, não é para você, minha filha. Eu tenho algo melhor que isso. Já ouviu falar que aquilo que entrou no nosso coração, Deus tem algo maior do que nós estamos esperando, imaginando. Sempre quando Deus vai fazer alguma coisa em nossas vidas, é muito maior do que aquilo que nós estamos sonhando, estamos planejando. Entende? O que eu devo fazer nessa situação? Estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes ele não responde com palavras, mas você sente no seu coração. Você está pedindo algo ao Senhor já tem muitos anos, está batendo nessa tecla e as coisas não acontecem. Você vai começar a perceber que não é a vontade de Deus. Nós às vezes queremos algo como se fosse uma criança, né, chorando, pedindo, pai, eu quero isso, pai, eu quero isso. E a gente não quer ouvir o que Deus está falando. Deus já deu uma resposta. Às vezes a resposta não dada é uma resposta. É não, não é o momento. Não quero isso para você. Por quê? Porque Deus conhece o futuro. Deus sabe de todas as coisas. Tem pessoas que pedem ao Senhor alguma bênção e quando recebe essa bênção, ao invés de ser algo bom para ele, para ela, faz com que ela se afaste de Deus. Faz com que ele se afaste de Deus. Ou seja, aquela bênção se torna uma maldição na vida da pessoa. Então, por isso que Deus prefere não dar. Ele fala, não, só isso aqui mesmo. Por exemplo, nós temos Paulo, né? Me veio agora no meu coração. Paulo, alguns dizem que é uma doença que ele tinha, uma situação ali, que ele orava ao Senhor, era um espinho em sua carne. Ele orava, pedia a Deus que Deus livrasse ele daquela situação. E qual foi a resposta de Deus para ele? Paulo, a minha graça te basta. Olha só. E ele teve que conviver com aquilo até o fim da sua vida. Porque Deus disse, não vou tirar esse espinho na sua carne. Por quê? Porque Deus sabia que era importante que ele vivesse daquela forma. Porque Deus conhecia o coração de Paulo. E Deus não conhece os nossos corações? Então, às vezes, eles estão batendo numa tecla, pedindo ao Senhor por algo, e já foi dada uma resposta. É não. A minha graça te basta. Então, eu passei por um processo semelhante. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu pedi algo ao Senhor. Eu não deixava de pedir todos os dias. O meu sonho era passar no concurso público. Eu me preparei. Primeiro, eu fiz uma faculdade em administração, com foco nisso já, eu vou me preparar e eu queria entrar nos tribunais, sabe? Tribunais judiciários, fazer esses concursos que tem. É um concurso difícil, mas quando Deus quer, Ele abre as portas. Já ouvi tantas pessoas que Deus abriu porta, né, para as pessoas em concursos grandiosos. E eu sabia que Deus poderia fazer isso e durante alguns anos, não foi um mês, 2 meses, não, foram alguns anos, eu orando ao Senhor, todos os dias. E aí eu comecei a me preparar. Eu falava, Deus, eu quero passar nesse concurso público. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, fui mandada embora, peguei o dinheiro ali, investi num curso, né, para estudar no concurso. Durante, acho que 1 mês e pouquinho, comprei apostilas e passei numa classificação que não dava direito à vaga, porque como há uma vaga ali, você tem que passar dentro daquilo que tem, né, das vagas, o número de vagas. Eu falei, tudo bem. Não desisti não, porque eu sou uma pessoa assim, quando eu quero algo, eu vou, sabe? Enquanto eu não recebo aquilo, eu não desisto. E continuei. E aí, abriu novamente para uma outra ocasião, fiz o concurso e não passei. E aí eu comecei, minhas crianças eram pequenas, eu levantava pela madrugada, lá para umas 4h30 da manhã, né? 5 horas da manhã eu estava com as minhas apostilas, estudando, me preparando. Eu fui prestar o concurso e não fui aprovada. E foi passando os anos. Meus filhos foram crescendo e eu com essa angústia no meu coração. E falando, Deus, por quê? E via pessoas passando, pessoas conseguindo as vagas e para mim não.
E eu não conseguia entender. E orava, e pedia ao Senhor, e batia na porta, e orava, e pedia ao Senhor. E Deus já havia falado comigo, eu quero que você se dedique à minha obra. Eu quero que você comece a estudar a palavra. E naquela época eu nem lia a Bíblia, eu lia, tá? Lia a Bíblia só quando eu ia na igreja. No domingo, na quinta-feira, na quarta-feira, né? E era assim. E eu dizia, não, Deus, eu não vou me dedicar à obra do Senhor porque eu tenho meus filhos para criar, eu tenho coisas a fazer e eu não consigo me ver nisso. Eu não sei falar, eu não sei pregar, todas as questões que nós colocamos diante de Deus, né? Quando Deus nos chama. Eu dizia, não, eu quero passar no concurso público. Abre essa porta e continuei orando. Passou alguns anos, eu acho que em torno de uns 4, 5 anos. E até que um dia eu prestei um dos últimos concursos, né? E fiquei crendo, Deus vai me dar essa porta. Estudei, me preparei e fui fazer a prova. E quando eu fui pegar o resultado dessa prova, estava eu lá reprovada. Mas eu chorei, eu estava diante da minha pia, no sobradinho que eu morava, e comecei a chorar, sabe? Falei, Deus, por quê? Por que que não? Por que que todo mundo consegue? Porque para mim a resposta é não. E Deus me disse, eu tenho algo para ti. E não é isso que eu quero para você. Ali eu descansei. Então, parei de prestar o concurso, entendi que não era a vontade de Deus e continuei a minha caminhada. Passei por várias situações, até que eu cheguei aos pés do Senhor e disse, até que eu passei por várias situações, ainda fui amassada ainda mais um tempo, porque eu era teimosa, né? Eu queria fazer do meu jeito. Eu orava ao Senhor e queria do meu jeito. Ensinava a Deus, falava, olha Deus, o Senhor faz dessa forma, o Senhor vem por aqui, o Senhor faz desse jeito. E Deus só me observando. E foi me dando graça, eu fui passando as situações, até que chegou um momento de tantas lutas, de tanta dificuldade, que eu cheguei aos pés do Senhor chorando e disse, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer o seu querer, para fazer a sua vontade. E aí Deus me deu a estratégia, né, de começar a gravar aqui os vídeos no YouTube. E desde então tenho me dedicado, comecei a ler a palavra, comecei a conhecer o Senhor. E olha que incrível, um dia o Senhor falou para mim assim, Espírito Santo de Deus, eu quero que você leia a palavra como você se dedicava a ler seus livros. Eu olhei assim para aquilo e falei, meu Deus, é mesmo. Eu levantava às 5 horas da manhã para pegar aquelas apostilhas, para poder estudar, porque as crianças eram pequenas, então quando eles acordavam, 3 crianças, nós morávamos em 2 cômodos bem apertadinho, e não tinha como estudar, né, com as 3 crianças ali pequenas, dentro daquela casinha pequena que eu vivia. Então eu me levantava bem cedo, me dedicava, e aí eu falei, amém, comecei a fazer isso. E desde então comecei a buscar conhecimento, comecei a conhecer o Senhor, buscando conhecimento na palavra, tendo intimidade com Ele, buscando conhecer cada dia mais, e Deus tem feito assim uma mudança na minha vida. Criei meus filhos, pela bondade e misericórdia do Senhor, né? Fiquei um tempo ali sozinha com 3 crianças, tinha muito medo, né? Qual seria o futuro daquelas crianças. E o Senhor foi abençoando. Hoje, para vocês verem, estou aqui gravando no consultório da minha filha, que é uma psicóloga, né? Se formou. E Deus é tão bom, sabe? Hoje eu vejo aí meus 3 filhos se tornaram adultos de bem, adultos que são tementes ao Senhor. Vi as mãos do Senhor, Deus restaurou a minha vida sentimental, né? Meu casamento que foi destruído, Deus restaurou a minha vida sentimental, Deus abriu uma porta onde eu posso trabalhar no final de semana e continuo aqui fazendo a obra de Deus. Então, é isso que acontece. Deus sabe de tudo. Hoje, passado os anos, quando eu olho para trás, de onde Deus me tirou, eu vejo como Deus tem sido bom, sabe? Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, né? Quero chegar a alcançar isso, mas quando eu olho para trás, eu vejo que tudo que eu tenho passado, até o dia de hoje, o Senhor fez da maneira correta. Porque o nosso Deus, tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Na hora da dificuldade, na hora das lutas, das decepções, das dores que passamos, do deserto, muitas vezes nós não conseguimos entender. Então nós começamos às vezes até a reclamar, a murmurar, né? Por que Deus? Por que comigo? Por que só eu passo por isso? Por que você não me ouve? Por que você não me responde? Por que eu não consigo alcançar os meus sonhos? Por quê? E aí quando você passa o processo, você olha para trás e vê que era necessário passar por tudo isso. Hoje eu me vejo assim totalmente diferente dessa mulher que anos atrás, né, ficou ali naquele passado sozinha, desamparada, abandonada, sem ninguém, com pessoas falando tantas coisas a meu respeito, ao respeito dos meus filhos, pessoas desejando para nós mal, e o Senhor dizia para mim, acalma o teu coração, eu sou contigo, eu cuido da sua vida,
Deus falava assim para mim: cuida das minhas coisas que eu cuidarei daquilo que te faz chorar. E assim Deus fez. Tem cuidado, sabe, de cada detalhe da minha vida. E não é diferente na sua vida também. Talvez você está aí passando por um processo e você não consegue entender hoje. Mas lá na frente você vai olhar para trás e vai ver que era necessário passar por tudo isso. O deserto faz parte de um crescimento em nossas vidas. Às vezes dói, né? Nós pensamos em desistir, pensamos em parar, mas pedimos a Deus graça e continuamos. E aí, quando nós passamos as barreiras, enfrentamos os obstáculos, nós vencemos em Cristo Jesus. E tudo isso faz parte de um aprendizado, né? De um crescimento na presença do Pai. Por isso que às vezes nós pedimos algo ao Senhor e Ele não responde, Ele não nos dá aquilo que estamos pedindo, porque Ele vê que não é bom para nós, não é aquilo que Ele tem para nós, Ele tem algo muito melhor. E na caminhada do processo nós vamos conseguindo entender. E outra situação é porque às vezes nós estamos pedindo algo ao Senhor e Deus vai nos dar. Ele olha e vê que isso está no centro da vontade dele. Por exemplo, Ana. Ana sonhava em ter filhos, né? Ela não tinha filhos, ela passava uma situação ainda de ser humilhada por Penina. Penina tinha filhos e ela não. Imagina a situação. E naquele tempo uma mulher que era estéril, ela era muito subjugada, né? E ela se sentia assim, rejeitada, desprezada, ela se sentia mal. E na palavra do Senhor diz que Eucana, que era o esposo dela, até tenta ali consolá-la, né? E na palavra do Senhor está escrito que todos os anos, Eucana, que era o marido de Ana e Penina, eles iam ali no templo oferecer o sacrifício, oferecer as suas ofertas, né? Ali para o sacerdote. E chegava ali, entregava ao Senhor todos os anos. E então nós observamos que todos os anos Ana pedia ao Senhor por ter filhos. Todos os anos. Imagina como estava a mente de Ana. Será que ela também não pensava? Eu oro ao Senhor, eu peço ao Senhor. Ela via em contrapartida a inimiga dela tendo filhos. E ela nunca podia ter o seu filho. Nunca alcançava aquele sonho que ela tanto almejava. Mas chegou um ano que Ana chega ali naquele local e faz uma oração diferente. O coração dela está contrito, ela está desanimada, ela está triste, ao ponto de não estar nem se alimentando, está escrito na palavra. Quando ela chega ali naquele templo, ela abre o coração para o Senhor. E olha só que interessante, ela faz um voto na presença de Deus. Ela fala para Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar meu filho na obra do Senhor para que ele possa servir aqui no templo. Olha só. E aí, olha que interessante. O que Ana pede acaba batendo com aquilo que Deus estava querendo. A situação ali estava difícil naquele tempo, né? Eli estava ali, seus filhos aprontavam muito e Deus não estava satisfeito com aquela situação. Deus queria colocar um sacerdote ali que fosse segundo o coração dele. E Ana pede algo ao Senhor que calha com a vontade de Deus. Então calhou, casou, né? Ana quer um filho e Deus quer um sacerdote para sua obra. E o que Deus faz? Quando Ana se ajoelha ali e ora e faz esse voto na presença de Deus, está escrito na palavra que tem essa situação de Eli olhar ela ali, aquebrantada, chorando, só movimentando seus lábios, a ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. E o sacerdote questiona: como assim você é embriagada no templo? E ela diz: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada. A tua serva está com o coração contrito na presença de Deus. E ele profetiza, então, que seja concedido o que você tem pedido ao Senhor. E diz em sua palavra que em um ano Ana concebe. Após passar dali o momento, né, que o bebê está mamando, ela desmamou aquela criança, no período certo, ela foi lá e entregou ali no templo a criança para ser preparada para ser sacerdote, que é o sacerdote Samuel, né, um homem de Deus. E depois nós vamos ver aí na palavra como Deus usou ele na obra do Pai. Olha que interessante. Ana cumpre o seu voto e após isso ela tem mais filhos. É aberta a madre dela e ela tem muitos filhos na presença do Pai. Então é isso que acontece. Às vezes parece que Deus não está ouvindo a sua oração, não é verdade? Você está pedindo algo ao Senhor já tem alguns anos, como Ana. Já tinha alguns anos que Ana pediu ao Senhor por um filho. Mas chegou o tempo certo, a hora certa, onde ela abre o seu coração, onde ela faz um voto e Deus responde, né? Então é isso que pode estar acontecendo contigo também. Confie em Deus, Ele sabe o que você deseja, Ele sabe o que você sonha, mas tudo é no tempo dEle. Ele sabe o momento certo da bênção chegar nas tuas mãos. Espero que essa mensagem entre no seu coração, produza bons frutos e até o próximo vídeo, se Deus
quiser.